Deus começou a ministrar no meu coração sobre perdão. E eu não conseguia entender, porque todas as vezes que eu olhava para mim, eu falava, eu não tenho que perdoar ninguém. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. E Deus começou a ministrar. Eu pegava a Bíblia, perdão, pegava a Bíblia, perdão, pegava a Bíblia, perdão, ia estudar orando, perdão, e Deus ministrando, o Espírito Santo querendo falar comigo e mostrar. E Deus disse no momento para mim, falou assim, não é só você que precisa, toda a minha igreja precisa. Deus disse, a minha igreja precisa aprender o caminho do perdão. Irmãos, nós como cristãos, às vezes a gente vive pulando fases, tentando alcançar outras, porque não queremos passar por determinadas fases e nem situações da nossa vida. E nós precisamos entender que Deus, Ele não vai pular nenhuma fase na nossa vida em nome de Jesus, amém? Tudo que não for bom, que tiver no meu coração e no seu coração, Ele vai tratar, amém? Glória a Deus. Quinta-feira nós fizemos um exercício lá na igrejinha. Quem estava quinta-feira? Tinha pouca gente, né? Mas quem estava? Glória a Deus. E nós vamos repetir aqui, só para você entender o que eu quero dizer. Eu queria que você fechasse as duas mãos assim. As duas. E a partir de agora, vai lá, Sonelso, fecha a mão aí. Isso, sim. As duas. Todo mundo. E você não vai abrir por nada a partir de agora, tá bom? Tá bom? Responde, gente. Tá bom? Fecha a mão aí, todo mundo. Tá fechada? Agora, com as mãos fechadas, eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos lá. É diferente ou não é? Com as mãos fechadas. É diferente ou não é? Fica com a mão fechada. Mas você não está batendo palma? Continua, gente. Você não está? Mas não está diferente? Agora pega a sua Bíblia com a mão fechada. Assim, do jeito que você está. Pega a sua Bíblia aí. Pega aí a Bíblia. Tenta abrir ela com a mão fechada. Com as duas mãos, irmão. Sem abrir. A gente até abre, sim ou não? Com muita dificuldade, é ou não é? Você vai fazer, né? Às vezes é difícil, você, por exemplo, cumprimenta esse irmão que está do teu lado, sem abrir a mão, com a mão fechada, cumprimenta aí. Pega na mão dele, sem abrir a mão. Não tem jeito, né, irmãos? Pode abrir. O que eu quero que você entenda é que às vezes a sua vida está exatamente desse jeito. Olha só, irmãos, não é uma questão de ser ou não cristão, mas às vezes nós estamos dentro da igreja, comungando a mesma fé, servindo o mesmo Deus, buscando Ele já há anos, mas às vezes quando você olha para a sua vida, você tem a impressão que tem algo errado. Às vezes a impressão que você tem é que poderia ser melhor. Às vezes a impressão que você tem é que poderia ser diferente. E às vezes a impressão que você tem, quando você olha para algumas pessoas, vem aquela pergunta: por que que na vida dele funciona e na minha não? Por que que na vida dele acontece e na minha vida não acontece? Por que que ele prospera e eu não prospero? Por que que ele é abençoado e eu não sou abençoado? Por que que disso? Por que que daquilo? E as perguntas, é inevitável, elas começam a aparecer dentro de nós. E às vezes nós não temos resposta, porque você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que jejua, você é uma pessoa que lê a Bíblia, você é uma pessoa que abandonou o pecado, você é uma pessoa que se posicionou em Deus, você é uma pessoa que está servindo a Deus. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Você é uma pessoa que tem levado o Evangelho a sério, mas às vezes você olha para a sua vida e percebe que coisas que já deveriam estar acontecendo, não estão. Coisas que deveriam estar funcionando, não estão.
E vem aquela pergunta: por quê? E às vezes, não querendo enxergar o óbvio, nós acabamos culpando Deus. Acabamos culpando a igreja, o ministério, a liderança, os pastores, por o porquê das coisas não acontecer na nossa vida. E na verdade, querido, não é nada disso. O problema não está em Deus, o problema não está no pastor, na liderança da igreja. O problema está no fato de eu e você não reconhecermos o óbvio. O que prende a sua vida, o que impede você de romper, o que impede você de crescer, é a falta de perdão. A falta de perdão é a única arma que o diabo tem para nos paralisar, para nos prender, para nos impedir de crescer, de romper, para impedir com que as coisas aconteçam como deveriam estar acontecendo na minha vida e na sua vida. Entenda, não tem nada de errado com a sua fé, não tem nada de errado com as suas práticas. De repente o que está faltando é você perdoar. Às vezes tudo que eu e você precisamos fazer é perdoar. Mas isso é uma coisa que muitas vezes nós não gostamos de falar, não gostamos de tocar, não queremos ouvir, muito menos falar sobre. Porque trata-se de algo que nos fere, que nos deixa constrangido. Muitas vezes falar disso é suscitar um passado, suscitar uma situação. Mas entenda, querido, enquanto isso não for resolvido, a sua vida continua presa, a sua vida continua amarrada. As coisas que deveriam estar acontecendo não vai acontecer se não houver da sua parte uma liberação de perdão. É perdoar. Agora, entendendo isso sobre perdão, existem 3 dimensões de perdão. A Bíblia fala de 3 situações de perdão. A primeira delas é o perdão de Deus. Diga: perdão de Deus. Querido, entenda, tudo começa exatamente aqui. Porque não tem como ser cristão se eu não recebi o perdão de Deus. Não tem como eu me tornar cristão sem ser perdoado por Ele. O caminho do cristianismo é: arrependam-se. Olha lá, Atos capítulo 3. Quero te mostrar isso. Atos capítulo 3, assim que começou a igreja, no verso 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados ou perdoados os vossos pecados. Amém, irmãos? Então, o caminho do cristianismo, a porta do cristianismo é o perdão. E o nosso perdão é Jesus. Jesus é o nosso perdão. Amém, irmãos? Então é através dele que nós nos tornamos cristãos. Você só está aqui hoje à noite como cristão porque você um dia se arrependeu dos seus pecados e você recebeu o seu perdão. Amém, querido? E isso é extremamente importante. Porque, querido, só tem condição de perdoar quem foi perdoado. Posso ouvir um amém? Só tem condições de perdoar quem já foi perdoado. Então entenda, antes você até podia tentar liberar um perdão, mas aquilo ainda assim não era verdadeiro. Por quê? Porque nós não havíamos sido ainda perdoados. Então o dia que você se arrependeu dos seus pecados, o dia que você entendeu o senhorio de Cristo, o dia que você entendeu a obra de Jesus naquela cruz e se arrependeu e pediu perdão, todos os seus pecados foram perdoados. Amém, irmãos? Amém, queridos? Eles foram perdoados. Mas aí agora entra o segundo ponto, que é a segunda ênfase que a Bíblia dá com relação ao perdão, que é o perdão às pessoas. Amém, querido? Diga: primeiro, perdão de Deus. Segundo, perdoar pessoas. Agora sim, nós estamos prontos para perdoar pessoas.
Por que, pastor? Porque eu sou bom? Não, porque eu fui perdoado. Ele me perdoou, agora eu posso perdoar. Amém, irmãos? Mas é exatamente aí que o diabo começa a agir. Porque como cristão, ele não tem como te parar, a não ser que você não dê o segundo passo, que é perdoar pessoas. Então, quando você deixa de perdoar as pessoas que te ofendem, as pessoas que te machucam, as pessoas que te traem, as pessoas que passam você para trás, que te enganam, que de alguma forma causou algum tipo de ofensa a você, Satanás então ele consegue prender você, bloqueando a sua vida. E daí para frente, querido, a coisa começa a ficar difícil. Porque entenda, a falta de perdão é o caminho certo para o ódio. Diga, a falta de perdão é o caminho certo para o ódio. Hoje você não perdoa, mas num futuro bem próximo você está odiando. Hoje você não perdoa, mas num futuro bem próximo você está odiando. Então é exatamente aqui que o diabo então, ele começa a agir na vida das pessoas. E querido, e o que mais tem são ofensas. Todos os dias Satanás tenta nos ofender de alguma forma, e para isso ele usa pessoas. Agora o interessante é que estranho não nos ofende de forma que nos machuque, mas as pessoas que amamos, as pessoas que convivemos, as pessoas que confiamos, as pessoas que entregamos as nossas vidas, a essas sim nos ofende e nos causa feridas profundas. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Agora entenda, querido, o diabo sabe disso. E a palavra de Deus lá em Efésios, olha lá, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Quem achou, diga eu achei. Verso 32. Diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, irmãos? Então olha a direção de Deus para a minha vida e a sua vida. Esse é o segundo passo do cristianismo. Deveria ser assim, pastor, eu aceitei Jesus, fui perdoado, e agora o que eu tenho que fazer? Perdoar quem te ofendeu. Esse deveria ser o segundo passo do cristianismo. Mas não, irmãos, nós começamos já querendo fazer um monte de coisas, um monte de obras, mas carregando dentro de nós a falta de perdão. Por quê? Porque lá na frente, isso vai infeccionar de tal forma que vai se transformar em ódio, e você não vai dar conta de sobreviver com aquilo dentro de você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É exatamente assim que funciona. O segundo passo que eu e você deveríamos dar é perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Agora entenda, perdão não é uma questão de esquecimento. Perdão não é uma questão de permissividade. Não é nada disso. Não tem como nós esquecermos. Às vezes você está aí com o teu coração todo ferido, todo machucado. Às vezes a tua vida está toda arrebentada por causa de determinadas pessoas e do que fizeram com você. Entenda, perdão não é dizer que nada aconteceu, não é nada disso. Perdão é uma atitude, perdão é uma decisão consciente, é um entendimento. Entenda, eu estou me liberando, eu estou ficando livre. Isso é perdoar. Entenda, o perdão libera você. O perdão tem o poder de me liberar.
O perdão tem o poder de me dar condições de seguir o meu caminho, sem carregar nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de condenação e nenhum tipo de acusação, sem se sentir mal com ninguém. A Bíblia diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Querido, então, do que depender de mim, no que depender de você, eu preciso fazer o que o Paulo está dizendo. Ele diz aqui no verso 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Essa é a nossa caminhada da fé, querido. Agora entenda, perdão não é uma escolha. Perdão é uma condição. Perdão é um mandamento. Tipo assim, não, eu não quero perdoar. Não, perdão foi uma condição que Jesus colocou. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Olha lá. Evangelho de Mateus capítulo 6. A oração dominical. Versículo 12. Quem achou, diga eu achei. Olha o que Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos o quê? Outra tradução diz ofensores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Outra tradução diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Eu pergunto para você, querido, nós oramos, mas praticamos? Nós oramos. A oração do Pai Nosso é linda, maravilhosa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas a pergunta é: nós praticamos? Nós vivemos isso? Nós perdoamos as pessoas que têm nos ofendido? Olha a condição que Jesus colocou. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tem gente que parou aqui no cristianismo. Eu vou te mostrar onde você está no cristianismo. Dentro disso que nós lemos. Quando você se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão, você deu o primeiro passo para dentro do reino. Amém? Amém? Agora vem o segundo passo, que é perdoar os seus ofensores, é perdoar os seus devedores. Esse seria o segundo passo que você deveria ter dado. Mas quando você deixou de dar esse passo, você ficou aqui. Por quê, pastor? Porque para mim prosseguir, eu dependo de continuar recebendo o perdão de Deus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora, a condição, até aqui eu vivi de qualquer jeito. Aqui eu entrei no reino de Deus. Agora a condição para mim continuar no reino de Deus é perdoando para mim ser perdoado. Para entrar no reino de Deus eu precisava do perdão. Agora, para continuar entrando, mergulhando no reino de Deus, crescendo no reino de Deus, desfrutando de toda sorte de bênção, eu preciso perdoar, irmãos. Mas as pessoas não estão crescendo, elas não estão crescendo em Deus. Por quê? Porque elas estão presas aqui. A sua vida parou exatamente aqui. Lembra de quando você se converteu? Aquele amor,
aquele fogo, aquela paixão, aquela entrega, aquele fervor, era a condição que Deus havia dado para você perdoar. Era a condição, o fogo que Deus havia dado para você dizer: eu te perdoo, 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 e você ia crescer. Mas o inimigo enganou, e ele prendeu você lá no primeiro. Aí de repente você vê pessoas passando na sua frente. De repente o João, a Maria, o Paulo, o Pedro chegou aonde? Mas já está crescendo. Mas por quê? Porque eles estão perdoando, mas você está preso numa ofensa. Alguém te feriu, alguém machucou você, alguém enganou, alguém te roubou, alguém te passou para trás, alguém te traiu. Entendem, irmãos? Quem foi perdoado aqui em nome de Jesus? Perdoados para perdoar. Essa é a nossa condição. Nós somos agora perdoadores, irmãos. A Bíblia diz aqui que se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Isso é uma condição. Outra coisa, a respeito do perdão. Quando a gente entende isso, que é uma condição, isso nos leva à seguinte pergunta: pastor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Pergunta para o seu irmão aí: quantas vezes, irmão, você acha que a gente tem que perdoar? Antes de olhar na Bíblia, eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes Deus já te perdoou? Hã? Quantas? Eu não ouvi direito. Quantas? Muitas e muitas e muitas e muitas. Só hoje foi um punhado. Mas entenda, é aí que nós falhamos novamente. Porque nós queremos a medida de Deus, mas não queremos usar essa medida com as pessoas. Ser perdoado por Deus, oh maravilha, glória a Deus. Mas perdoar pessoas na mesma medida, na mesma intensidade, na quantidade de vezes. Ó, peraí, pastor, eu não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Não, ninguém vai me passar para trás não, pastor. Ninguém vai me enganar não. Outros chegam à audácia de dizer: pastor, eu sou crente, mas meu braço não é não, pastor. Olha para a Bíblia, Mateus capítulo 18. O conceito de Deus a respeito de quantas vezes, o conceito de Jesus. Mateus 18, 21 diz assim: então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Irmãos, eu vejo Pedro aqui querendo parecer espiritual. Então ele usou um número diferenciado, entendeu? Até 7. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pastor, o que isso quer dizer? Quantas vezes for necessário. Pastor, até quantas vezes eu vou perdoar alguém? Quantas vezes for necessário. Não há uma condição, não há um número, porque imagina se Deus estabelece um número de perdão para você. Meu filho, você tem 5 perdão por dia. Irmãos, meu Deus, misericórdia, eu não escaparia cedo. Não é assim? Não é assim, irmãos? Mas não há
uma quantidade de vezes, é quantas vezes for necessário. E quando nós entendemos isso, nós partimos para outra pergunta, que é um pouco complexa, por causa do nosso senso de justiça e juízo. A pergunta que vem é: pastor, o que deve ser perdoado? Primeiro, entendemos que precisamos perdoar, amém? Segundo, entendemos que quantas vezes for necessário, amém? Agora, terceiro, vem a próxima pergunta: pastor, o que deve ser perdoado? Você já parou para pensar nisso? Eu quero te responder fazendo uma pergunta para você: o que Jesus não perdoou? O que é que Deus não perdoou? Não quero que você seja teólogo, pensa. Não quero que você, pastor, segundo a teologia, não, pensa. O que é que Deus não... Tem alguma coisa que Deus não perdoou, irmão? Tem? Não. Ele perdoou tudo, né? Aí nós podemos partir para a teologia que diz que o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão, amém? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas fora isso, o que Deus não perdoou na minha vida e na sua vida? Tem alguma coisa que Ele não perdoou? Tem alguma coisa que Ele não perdoou? E aqui, irmãos, se nós fôssemos ouvir cada um aqui, começando de mim, nós íamos ouvir coisas aqui que ficaríamos estarrecidos e escandalizados com a barbaridade de pecados que já cometemos. Sim ou não? Mas Ele perdoou, sim ou não? Perdoou ou não perdoou, irmãos? Responde com fé, sim ou não? Sim, Ele perdoou. Então o que eu e você precisamos perdoar? O que nós devemos perdoar? Olha para a Bíblia, Mateus capítulo 6, volta lá. Estou terminando. É 5, irmãos. Mateus capítulo 5, verso 39, diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer te ferir na face, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltas as costas ao que lhe deseja que lhe empreste. Isso fala de perdão. Isso quer dizer que nós perdoamos tudo, porque Deus perdoou tudo. Não há nada que alguém possa fazer comigo e com você que não possamos perdoar. Alguém te feriu? Alguém te machucou? Alguém, com perdão da expressão, mas estuprou você, amolestou você, traiu você, trocou você, vendeu você, ludibriou você, enganou você, fez um negócio sorrateiro com você, passando você para trás. Tudo isso, irmãos, precisa ser perdoado. Porque entenda, quem está preso não é a pessoa que você não perdoou. Quem está preso é você que não liberou perdão. Digamos que o Danilo me ofendeu em alguma coisa. E eu fiquei muito chateado com ele, fiquei muito triste com ele. E eu começo então a evitar o Danilo, porque ele me ofendeu.
E eu começo a evitar, tudo começa assim, irmãos. Começa evitando a pessoa, evitando, e aquilo começa a fermentar dentro de mim. Daqui a pouco, nem olhando para ele eu estou. Mas às vezes ele nem sabe que ele me ofendeu. Mas aquilo está sendo trabalhado pelo inimigo dentro do meu coração. E é assim que acontece dentro da igreja, viu? Tem irmãos aqui, queridos, me ouça. Tem irmãos aqui que não senta em determinado lugar porque o irmão está lá. Tem irmãos que não frequentam determinada reunião porque não quer encontrar o outro irmão. Agora isso é uma baita de uma hipocrisia. Por quê? Porque os dois estão querendo ir para o céu. Agora, se não podem frequentar o mesmo lugar aqui, o mesmo espaço aqui, o que te dá o direito de pensar que você vai para o céu? Não conversamos, não cumprimentamos, graça e paz, não. Me machucou. Às vezes passa duro perto da pessoa. Entendeu? É desse jeito, irmãos. Querido, quem está perdendo é você. É a sua vida que está presa. Não é quem te feriu, não. Não, pastor, mas ele não é culpado. Isso é problema dele com Deus. Mas não pode ser um problema dele comigo e nem comigo dele. Entenda isso, nós não somos juízes. Nós não somos executores do juízo de Deus aqui na terra, irmãos. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós somos agentes perdoadores de Deus. Essa é a arma mais poderosa que a igreja de Jesus tem, irmãos. O perdão. Às vezes você está de cara virada com alguém aí e essa pessoa nem sabe que te feriu, que te ofendeu. Então não tem condição, irmãos. Perdoa. Perdoa. Libera esse perdão em nome de Jesus. Porque não tem condição. O perdão, ele é incondicional. Porque existe o perdão perfeito. Por que tem o perdão perfeito? Porque tem o perdão meia boca. Qual que é o perdão meia boca? É aquele que você coloca uma condição. Eu perdoo, pastor, mas se ele me procurar e pedir perdão aqui, de joelho. Isso acontece muito nos casamentos. Pessoa ferida fala, eu perdoo, pastor, mas se ele pedir perdão para mim, de joelho. E me prometer que nunca mais, pastor, ele vai fazer isso. A libertação acontecendo. É assim. Esse perdão não é o perdão perfeito. Por quê? Porque o diabo acabou de receber mais uma arma para usar contra você. Aí na hora ele fala, vou fazer ele cair de novo nessa área, porque eu arrebento ele, eu arrebento ela de novo. Pastor, qual que é o perdão perfeito? Eu te perdoo, ponto. Não tem mais, irmãos, não tem mais. Eu te perdoo, ponto, acabou. Vamos começar uma nova história, vamos começar uma nova vida, vamos começar um novo relacionamento, em nome de Jesus. É uma nova história. Queridos, é o que eu fiz com meu pai hoje. Eu te perdoo, ponto. Vamos começar uma nova história agora. O que passou, passou. Não adianta, irmãos, não vai voltar. Mas nós queremos colocar uma condição. Queremos trazer um juízo para o negócio. Queremos trazer uma sentença em cima da situação. Não, querido, Deus não trouxe sentença. Ele não trouxe juízo. Ele trouxe libertação. E é isso que Ele quer derramar na minha vida e na sua. Não tem condição, tem perdão. Outra coisa que acontece é quando alguém entende que tem que pedir perdão. Fulano, eu quero que você me perdoa. Mas é o seguinte, você também errou.
Ou às vezes ele quer justificar. Fulano, olha, eu quero que você me perdoe, mas eu quero que você entenda por que eu fiz. Irmãos, errado é errado. Pecado é pecado e pronto, acabou. Mas a gente quer explicar, né? Para sair bem na fita. Para a pessoa não nos ver com um olhar errado. Ela já te vendo com um olhar errado. Você pisou na bola. Então aprende. Querido, eu pequei com você. Me perdoa. Pronto. Agora tem situações que a pessoa nem sabe que você está ferido com ela. Então, resolve isso entre você e Deus, pelo amor de Deus, amém? Deus, em nome de Jesus, eu libero fulano. E se tem alguém, irmão, me perdoe em nome de Jesus, amém? Amém, querido? E eu também, ó, se eu errei com você, Deus, me perdoa se eu errei com alguém aqui, em nome de Jesus, pronto, estou liberado. É assim que funciona. Às vezes você quer ir lá, o irmão não está sabendo, aí você vai lá, afronta ele, fala da situação, aí ele começa a olhar para você, aí é ele que está ferido. Aí já é outra situação. Então nós precisamos ser maduros. Posso ouvir um amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus. E para terminar, o perdão desata a bênção de Deus. Amém, queridos? O perdão desata a bênção de Deus. Evangelho de Marcos, olha lá, capítulo 11. Às vezes está chateado aí, por que Deus não me abençoa? Porque você não perdoa. Nessa situação aqui no Mateus capítulo 11, do verso 20 ao 26, Jesus está ensinando sobre o poder da fé. Digo, poder da fé. Tem gente aqui que tem uma fé poderosa, mas ela está neutralizada por falta de perdão. Tem gente aqui que tem uma fé poderosa de realmente remover montes, mas ela não tem funcionado. Por quê? Porque você não perdoou. Olha o que diz a palavra de Deus. Verso 23, 22. Ao que lhe disse Jesus: tende fé em Deus. Quem tem fé em Deus? Bem forte, irmãos. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Posso ouvir um amém? Ó Jesus continuando. E quando estiverdes orando para receber o que você está pedindo, amém? Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-vos, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celeste não vos perdoará. Então olha o que ele está explicando aqui. A minha fé, a sua fé, ela tem esse poder. E você precisa crer que tudo que você pedir em oração, crendo você vai receber. Mas tem gente que pede, que crê, mas não recebe. Então, está errada a palavra de Deus? Sim ou não, irmãos? Não. O que está acontecendo? Falta perdão. Falta perdão. O texto não termina ali. Jesus continua dizendo: e orando. Se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Perdoa. Aí o céu vai destravar. Aí a tua fé vai se tornar uma fé potencializada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria que você ficasse de pé.